Fala, meus amigos, aqui é Felipe Pereira, espero que vocês estejam todos bem, estejam felizes, estejam saudáveis e que estejam todos aí aproveitando esse fim de semana que está vindo. Hoje eu queria pedir para vocês curtir, comentar, compartilhar. Queria que vocês também dessem a opinião de vocês aqui no canal, né, pra gente trocando ideia, desenvolvendo assunto e se vocês gostarem dessa temática, para poder compartilhar o vídeo aí com seus amigos, nos seus canais de WhatsApp e assim a gente divulgando a psicanálise para o mundo, beleza? Hoje eu quero falar aqui de um assunto, né, que ele é muito importante dentro da clínica psicanalítica. É claro que esse é um assunto bem extenso, um assunto bem amplo, né, que tem vários autores que já falou desse assunto, que é sobre o silêncio na psicanálise, né? A maneira que esse silêncio se manifesta. Porque a gente, como psicanalista, a gente tem que interpretar, né? E às vezes o silêncio do paciente tem um mundaréu de palavras, né? Palavras que não encontram o seu simbólico no nosso idioma ou em qualquer outro idioma para se expressar, mas se expressa através do silêncio. E assim, eu elenquei aqui basicamente dois tipos de silêncio que a gente pode encontrar na clínica psicanalítica, né? Claro que você pode ver várias manifestações do paciente silencioso, né? Mas assim, é só um modelo aqui de que eu encontrei na minha prática clínica, né? Que talvez possa ajudar e principalmente aqueles que estão começando agora, né? Que estão trabalhando agora com pacientes. Que é, por exemplo, o silêncio do paciente que ele não sabe o que fazer na análise. Isso é extremamente natural, principalmente para pessoas que nunca fizeram terapia, né? Às vezes chega para você pacientes que já veio ali de outros profissionais, que já sabe que precisa falar na terapia, né? E existe aqueles que nunca fizeram nada, eles não sabem como tem que se comportar, eles não sabem o que tem que falar. Então muitos deles acabam ficando em silêncio, né? Por simplesmente não saber o que fazer. Então nesses momentos, você como psicanalista, você precisa dizer para ele o que se deve fazer, né? Eu não digo assim, colocar regras para o paciente, né? Mas Freud, quando iniciava seus atendimentos, ele já deixava uma regra clara, né? Você tem que falar tudo que vier à sua mente, né? Não importa se essa coisa pareça sem significado ou não. Então é importante quando o paciente chega, você vê que ele não sabe o que falar, que ele está constrangido, né? Que ele está quieto, está em silêncio demais, você dizer para ele o que ele precisa fazer, né? Você falar para ele, olha, eu trabalho dessa maneira, você precisa falar o que vier à cabeça, mesmo que te pareça uma coisa boba, uma coisa sem sentido, sem significado, não tem problema, pode falar, aqui é o seu espaço, dê esse ambiente confortável e diga para ele que a terapia acontece assim, através das demandas que ele vai te apresentar e vai te trazer. E um outro tipo de silêncio que é muito importante ver na clínica também é aquele silêncio reflexivo. Ele é um silêncio que traz muitos significados, muito sentido. Por exemplo, um exemplo banal aqui, você está trabalhando com seu paciente há muito tempo, né? Ali há várias questões, então chega num ponto central ali das análises, que é o paciente, vamos dizer assim, que ele usou vários métodos de defesa para não dizer que odeia um dos pais, né? Porque ele ama também, a famosa ambivalência, né? Que é mais reforçada ali em pessoas com neuroses obsessivas, né? Que é uma coisa bem mais nítida, marcante, né? Na histérica também tem essa ambivalência, né? Assim, como todo ser humano que pode ser dito saudável tem essa ambivalência. Mas aqui é só para ilustrar esse neurótico que ele vem obsessivo, né? Que ele vem com vários tipos de mecanismos de defesa, né? Perdão, esse paciente com uma neurose obsessiva, né? Não vamos rotular pacientes na clínica psicanalítica, né? Ele vem com várias questões, né? Ali, várias ideias obsessivas, comportamentos compulsivos, né? Para não aceitar o fato que um desses seus pais que ele ama, ele também odeia. Então, quando ele chega no cerne dessa questão, quando ele consegue entender isso, né, que ele sabe que está se defendendo disso, né, ele sabe que está se defendendo de algo, mas quando ele entende o que é esse algo,
e todo o sentimento de punição que esse desejo dele traz, quando ele consegue trazer aquelas ideias, né, que ele deslocou, aquelas representações que onde ele deslocou o afeto, né, e colocou em outras representações, como por exemplo uma pessoa com uma ideia obsessiva, né, com uma ideia de ódio ali, às vezes ele não consegue direcionar esse ódio para o pai ou para a mãe, mas ele direciona, por exemplo, ele odeia carros, né? Então, sim, ele sabe ali que ele tinha os conflitos com um dos pais dele, que ele tinha muita intriga, mas ele não consegue associar esse ódio com um dos pais, ele associa ao carro, por exemplo, né? Então, quando ele consegue fazer essa associação, quando ele traz o afeto para a representação ali, né, o original ali, que desencadeou isso, e pode ser que ele entre nesse momento de silêncio, que é o momento que ele vai refletir sobre o que é isso dentro dele, né? Que é uma parte dele que durante muito tempo ele tentou se defender, né? Então pode ser que ele fique extremamente em silêncio, pode ser que ele encerre a sessão e cabe a você, analista, não sufocar esse momento dele, né? Porque às vezes ele precisa desse silêncio para fazer essa elaboração, tem muitas coisas que estão acontecendo, se movimentando dentro da cabeça dele, e às vezes se você não passou devidamente pela sua análise pessoal, você pode achar sufocante esse momento. Até mesmo nós que passamos pelas nossas análises pessoais, pode parecer um momento bem difícil, né? De sustentar esse silêncio, você ficar em silêncio com o paciente enquanto ele elabora tudo isso. Mas é importante, né? Porque é o momento que o paciente, que o analisando, vai conseguir se implicar ali, né, naquilo que ele sente, ele vai conseguir aceitar que aquilo é uma parte dele, que ele se defendeu muito tempo contra, que é um desejo que durante muito tempo ele tentou fugir, né? Então esse momento de silêncio ele é importante. Então foi só para ilustrar, né, esses dois tipos de silêncio. Quando o paciente chega não sabe o que falar, que a gente precisa ensinar a ele o que deve dizer, assim, né, pode dizer o que vier à mente, e esses momentos onde o silêncio ele na verdade está substituindo as palavras que o paciente ainda não consegue dizer, tá bom? Então cabe a nós, psicanalistas, sermos pacientes e ajudar os nossos pacientes da melhor maneira que pudermos. E para fazer isso a gente precisa continuar estudando as obras de Freud, as obras dos psicanalistas que vieram após Freud, e sempre estudar. Estudar também questões sociais, né, que nós vivemos, porque tudo isso também influencia a maneira que nós estamos no mundo, né? E não se esqueçam também das suas análises pessoais, porque é através da nossa própria cura, é através do nosso próprio entendimento de como nós somos no mundo, que nós vamos conseguir ajudar outras pessoas também a chegar nesse entendimento, ou pelo menos parte dele, né? E a supervisão também tem que estar em dia, porque às vezes a gente pode tocar em assuntos dos pacientes que também tocam em assuntos nossos, e tem ali um conflito e possa ser que tenha uma contratransferência, né? As emoções, os sentimentos do analista possa prejudicar o paciente. Então é importante a supervisão também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já disse para vocês no começo e volto a repetir: curta, comenta, compartilha e vamos juntos levar a psicanálise para o mundo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.